Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como disse a vocês, todo início de mês eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo um pouco maior tratando de algum assunto mais complexo, de um tema variado. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e te convido a ativar o sininho para receber novas notificações. Hoje estaremos considerando o liberalismo político a partir de John Rawls, usando esse livro aqui como referência, o Liberalismo Político, do próprio John Rawls. Para a gente tratar do liberalismo político a partir da perspectiva do John Rawls, nós faremos isso em 3 partes, seguindo as 3 partes do livro. Parte do vídeo, nós estaremos considerando alguns elementos básicos do liberalismo político. Na segunda parte do vídeo, nós estaremos considerando 3 ideias centrais do liberalismo político. E na terceira parte, nós estaremos falando da estrutura básica da sociedade. Então, comecemos considerando alguns elementos básicos do liberalismo. Primeiramente, nós precisamos entender, do ponto de vista do liberalismo político de John Rawls, que uma sociedade ela precisa ser democrática. Então, John Rawls vai partir do pressuposto de uma sociedade liberal como sendo uma sociedade democrática. No entanto, nós sabemos que numa sociedade existem várias ideias que são divergentes e que são conflitantes. Então, a questão da democracia, ela diz respeito a como ideias conflitantes e divergentes podem conviver em harmonia em uma sociedade. O John Rawls vai dizer assim que para que numa sociedade ideias divergentes possam conviver em harmonia, é preciso 2 coisas. Primeiro, que essas ideias elas sejam tolerantes umas com as outras. Segundo, que os cidadãos dessa sociedade concordem em alguns princípios básicos de justiça. O John Rawls vai dizer assim que todas as pessoas elas têm igual direito a um projeto inteiramente satisfatório de direitos e liberdades básicas iguais para todos. Então, numa sociedade democrática, as pessoas precisam ser livres e estar em condições igualitárias. Estar em condição igualitária significa também que tais pessoas elas precisam ter iguais oportunidades. Dizer que uma sociedade democrática é igualitária não significa dizer que nessa sociedade não haja desigualdades sociais. No entanto, numa sociedade igualitária, as pessoas partem de iguais condições, elas têm iguais oportunidades. A sociedade democrática precisa, portanto, garantir que se houver algum tipo de desigualdade, isso vai ser uma desigualdade que vai surgir por N fatores, mas não por uma questão só porque, por exemplo, eu sou branco, então eu estou numa posição econômica melhor só porque eu sou branco. Não pode acontecer isso numa sociedade democrática. Numa sociedade democrática, as pessoas precisam ter iguais oportunidades. Pode haver desigualdade social? Pode. No entanto, as pessoas precisam partir de iguais posições. Além disso, uma sociedade democrática é um sistema equitativo de cooperação social. É equitativo pois essa sociedade é justa. As pessoas têm iguais oportunidades e é de cooperação social porque as pessoas cooperam voluntariamente e de maneira livre para o bem maior dessa sociedade. Portanto, uma sociedade igualitária, ela precisa envolver uma concepção de justiça pela qual todas as pessoas cooperam entre si e pela qual todas concordam. A sociedade democrática, ela precisa concordar em certos princípios gerais que são compartilhados por todos. Por exemplo, uma sociedade democrática precisa ter alguns princípios constitucionais e todos os membros dessa sociedade precisam concordar nesses princípios constitucionais. Precisa haver uma espécie de contrato com alguns elementos básicos a respeito dos quais todos concordam. No entanto, uma sociedade democrática, ela não adota uma linha filosófica, religiosa ou moral específica. As pessoas numa sociedade democrática, elas possuem liberdade para crerem no que quiserem crer, para adotarem a concepção que quiserem adotar. No entanto, uma sociedade democrática só pode ser tolerante com doutrinas que também sejam tolerantes. Uma doutrina intolerante, ela não deve ser tolerada dentro de uma sociedade democrática. Significa que você pode adotar qualquer religião que você quiser adotar, qualquer corrente filosófica que você quiser adotar, desde que você seja tolerante com posições diferentes da sua. Se você adota uma doutrina religiosa, filosófica ou moral que é intolerante com as demais, então essa doutrina não deve ser admitida numa sociedade democrática. Portanto, há liberdade de pensamento e de expressão na sociedade democrática, desde que as pessoas adotem posições que sejam tolerantes.
Portanto, essa liberdade tem um limite. Nós chamamos de consenso sobreposto o fato de que as pessoas elas concordam em que elas vão respeitar doutrinas religiosas, filosóficas e morais divergentes da sua, e que dentro da sociedade democrática todas as pessoas concordam que certas doutrinas conflitantes elas devem coexistir em harmonia. Portanto, um consenso sobreposto abrange todas as doutrinas religiosas, filosóficas e morais razoáveis e conflitantes, que provavelmente se manterão ao longo do tempo. Nós dizemos que elas são razoáveis porque essas doutrinas elas são, no mínimo, tolerantes com doutrinas divergentes. Portanto, a liberdade numa sociedade democrática ela se aplica somente a doutrinas razoáveis, ou seja, doutrinas que sejam tolerantes umas com as outras. Numa sociedade democrática, as pessoas precisam estar em acordo a respeito de alguns princípios, como os princípios constitucionais, alguns princípios de justiça. Para que esse acordo seja realizado, é preciso fazer um experimento mental que o John Rawls chama de posição original. A posição original significa que todas as pessoas precisam ser consideradas como simetricamente iguais ao entrarem nesse acordo ou contrato social. Isso significa que nós devemos ignorar, não levar em conta o fato, por exemplo, de uma pessoa ser LGBT ou ela ser heterossexual, ela ser rica ou ela ser pobre, ela ser de uma dada religião ou de outra. Isso não deve ser levado em conta nesse acordo. Todos os indivíduos devem ser tratados como partindo de posições iguais ao entrarem nesse contrato de coisas básicas em que eles concordarão para a existência de uma sociedade. Nós também podemos chamar essa questão da posição original de véu da ignorância. Isto é, o véu da ignorância consiste no fato de que uma pessoa ocupar uma posição social particular não deve ser levada em conta ao considerar o que ela propõe. Então, quando a sociedade se reúne para tomar decisões a respeito de qual será a sua constituição, de quais serão os princípios básicos, suas leis, suas normas, é preciso que não se leve em conta se essa pessoa que está propondo um projeto, que está propondo uma lei, que está propondo algo, não se deve levar em conta se ela é de uma dada orientação sexual, de um gênero, se ela é rica ou se ela é pobre. Isso não deve ser levado em conta. Nós devemos nos fazer cego para essas coisas, por assim dizer. Nós chamamos isso de véu da ignorância. Ademais, nós dizemos que a estrutura básica de uma sociedade democrática, liberal democrática, é efetivamente regulada por uma concepção política de justiça, a qual é objeto de um consenso sobreposto, o que estabelece a base para a tolerância numa sociedade marcada pelo pluralismo razoável. Então, outro conceito importante que nós temos aqui é o conceito de que uma sociedade democrática ela possibilita um pluralismo razoável. O que isso significa? Significa, primeiro, que há uma pluralidade de doutrinas e ideias na sociedade democrática. O liberalismo político ele não adota uma doutrina específica. Por isso, uma sociedade democrática ela pode ter várias doutrinas. As pessoas podem ter várias crenças, várias ideias, várias posições filosóficas, morais ou religiosas. No entanto, esse pluralismo precisa ser razoável. Não é qualquer doutrina que pode fazer parte de uma sociedade democrática, mas somente aquelas doutrinas que são razoáveis, ou seja, que são tolerantes. As pessoas elas são razoáveis em um aspecto básico quando, entre iguais, elas estão dispostas a propor critérios como termos equitativos de cooperação e a submeter-se voluntariamente a eles, dada a garantia de que os outros farão o mesmo. Então, numa sociedade igualitária, as pessoas podem ter várias ideias, mas elas concordam pelo menos no básico. Elas concordam com princípios de justiça, elas concordam que as pessoas serão fiéis à Constituição e elas concordam que elas cooperarão entre si para o bem maior. Ademais, nós dizemos que uma pessoa adota uma doutrina razoável se ela também entende que as outras pessoas podem adotar outras doutrinas diferentes da sua e que essas doutrinas também são razoáveis e que essas doutrinas também devem ser respeitadas e toleradas. Assim, o primeiro aspecto básico do razoável é a disposição para propor termos equitativos de cooperação e cumpri-los desde que os outros também o façam. Na sociedade democrática, as pessoas entram em um contrato de que elas todas serão fiéis aos princípios da Constituição, aos princípios básicos para que haja uma democracia, aos princípios básicos de justiça e equidade, aos princípios básicos de cooperação social e especialmente aos princípios básicos de tolerância a doutrinas diferentes. Nós dizemos que uma doutrina razoável ela possui pelo menos 3 aspectos.
Uma doutrina razoável, ela é um exercício da razão teórica. Ela tem a ver com um projeto de vida que a pessoa constrói a partir dos seus valores religiosos, morais ou filosóficos. Uma doutrina abrangente, ela vai pela razão prática, porque ela vai orientar o comportamento das pessoas. E em terceiro lugar, uma doutrina razoável, ela se baseia em alguma tradição de pensamento ou doutrina, em alguma tradição religiosa, filosófica ou moral. A doutrina que uma pessoa razoável professa é apenas uma doutrina entre outras. Então, a pessoa que vive numa sociedade democrática, ela precisa entender que sua religião, sua filosofia ou sua concepção moral é apenas uma entre outras e que ela deve respeitar as diferenças e deve conviver com as diferenças. Os que professam doutrinas diferentes da nossa também podem ser razoáveis. Então, uma pessoa que tem uma doutrina religiosa, ela precisa entender que uma pessoa que tem uma religião diferente da dela também é uma pessoa razoável. É também uma pessoa que tem suas razões para adotar aquela doutrina. As pessoas razoáveis, elas não consideram usar o poder político se dispuserem dele para reprimir visões abrangentes que também sejam razoáveis. Numa sociedade democrática, o poder político não é usado para impor nenhuma doutrina. A imposição de doutrinas, como se a sociedade tivesse que ter uma só doutrina, é uma coisa que mina a democracia. Numa sociedade democrática, segundo o liberalismo político, os que professam doutrinas diferentes, eles precisam ser respeitados. E ninguém deve usar o poder político para impor sua doutrina aos demais. As pessoas razoáveis veem que os limites do juízo colocam restrições àquilo que pode ser razoavelmente justificado perante os outros, e por isso endossam a liberdade de consciência e a autonomia de pensamento. As pessoas numa sociedade democrática, elas são livres para pensarem o que quiserem, para expressarem sua opinião. No entanto, essas opiniões precisam ser razoáveis. Se algum tipo de doutrina ou de opinião não é razoável, ela não deve ser tolerada numa sociedade democrática. Por exemplo, doutrinas racistas, homofóbicas, que pregam a morte a homossexuais, por exemplo, que pregam a censura, que pregam a imposição de uma lei com base em ideias religiosas, isso não deve ser tolerado numa sociedade democrática. Uma sociedade democrática, portanto, ela tem um limite. A liberdade de expressão, de consciência, ela tem um limite de ser razoável. Se não é razoável, não deve ser tolerado. Se você tem uma ideia de que as outras ideias diferentes da sua devem ser censuradas, combatidas, essa ideia não deve ser tolerada numa sociedade democrática. Se você defende a homofobia, o racismo, o extermínio de minorias ou coisas desse tipo, essa sua doutrina não deve ser tolerada porque ela não é razoável. Uma doutrina, para ser razoável, ela deve, no mínimo, ser tolerante com doutrinas diferentes. Além do mais, elas devem estar de acordo com os princípios básicos de justiça, com a Constituição. Se você defende uma doutrina que fere princípios constitucionais pelos quais a sociedade entrou em contrato, então sua doutrina não deve ser aceita numa sociedade democrática. Se sua doutrina fere princípios de equidade, de justiça, ela também não deve ser tolerada. Se sua doutrina vai contra princípios de cooperação social, ela também não deve ser tolerada. Portanto, uma sociedade democrática, ela é plural e ela respeita a liberdade de expressão e de pensamento. No entanto, essa liberdade de expressão e de pensamento tem um limite. Tem um limite, porque não se deve tolerar numa sociedade democrática ideias que possam minar a própria liberdade. Se uma sociedade democrática aceita e respeita ideias fascistas, ideias que ferem a liberdade, ideias que defendem a censura, então a própria sociedade democrática vai se degenerar e se desfazer. Porque se uma sociedade passa a dar abertura para ideias que censuram ideias diferentes, ideias intolerantes, essa sociedade ela vai acabar deixando de ser democrática, porque um grupo de pessoas vai acabar impondo uma ideia sobre todo mundo. Vai acabar censurando quem pensa diferente. Por isso, uma sociedade democrática tolera apenas doutrinas que sejam razoáveis. Uma sociedade bem ordenada, ela é regulada por uma concepção pública e efetiva de justiça. Existe uma publicidade. A sociedade ela deve concordar com algumas ideias que são públicas. As ideias públicas elas têm pelo menos 3 níveis. O primeiro nível é o nível dos princípios públicos de justiça. Os cidadãos numa sociedade democrática aceitam e sabem que os outros também aceitam os mesmos princípios. Numa sociedade democrática, eu sei que todos nós concordamos com alguns princípios básicos. Todos nós concordamos que a justiça deve ser feita, que a Constituição deve ser respeitada. Então, há uma confiança, um contrato.
Se eu vivo numa sociedade democrática, eu sei que meu vizinho, mesmo que ele tenha uma outra religião, mesmo que ele viva uma vida que eu discordo, que ele concorda comigo, que a justiça deve ser feita, que a cooperação social é importante, que a Constituição deve ser respeitada. Numa sociedade democrática, as pessoas podem ter ideias contrárias uma das outras, mas elas concordam nesses elementos básicos. Segundo, é preciso haver numa sociedade democrática uma publicidade no nível das crenças gerais. Os cidadãos de uma sociedade bem ordenada, eles concordam, grosso modo, com as crenças gerais sobre a natureza humana, sobre a forma pelas quais as instituições e políticas funcionam, e todas aquelas crenças que são relevantes para a justiça política. Há na sociedade democrática um respeito às instituições, há um respeito às políticas, à justiça e à equidade. E, em terceiro lugar, numa sociedade democrática, o nível da justificação plena da concepção de políticas de justiça, ela deve estar em conformidade com a equidade. Em uma sociedade bem ordenada, os cidadãos concebem a si mesmos como pessoas livres. Então, se respeita a autonomia de pensamento, entende-se que as pessoas concordam com certos princípios políticos de maneira autônoma, de maneira voluntária. Elas entram em um acordo na medida em que elas são bem informadas, racionais e livres. Então, é importante que haja essas três coisas quando as pessoas numa sociedade democrática entram em acordo, entram em um contrato social. Elas precisam estar bem informadas, elas precisam ser racionais e elas precisam ser livres. Elas devem entrar nesse contrato de maneira livre e voluntária, elas devem fazer isso usando a razão e elas devem estar bem informadas e compreendendo bem o contrato no qual estão assumindo. Por fim, nós devemos considerar, pelo menos por fim nessa primeira parte, que numa sociedade democrática existirão desigualdades sociais e econômicas. Numa sociedade bem ordenada, existem muitas desigualdades sociais e econômicas. Essas não podem ser explicadas pelo grau em que os indivíduos respeitam as exigências de justiça pública. Então é natural que numa sociedade hajam desigualdades sociais e econômicas, mas mais adiante nós trabalharemos quais são os critérios para que possa ser considerada uma desigualdade social como legítima, já que o John Rawls ele é liberal, ele é um liberal, e portanto ele defende que não tem como a gente ter uma sociedade que todo mundo seja igual economicamente, isso é impossível. Mas a gente pode ter uma sociedade em que as pessoas, no mínimo, elas partam de condições e oportunidades iguais. Então o liberalismo político ele não defende uma doutrina. Pelo contrário, ele defende a pluralidade de doutrinas. Por isso o liberalismo político ele não está ligado a uma doutrina específica. O que existe é um núcleo de ideias de justiça, cooperação social, que as pessoas elas precisam concordar entre si. Então, o liberalismo político, segundo John Rawls, não está ligado a nenhuma doutrina metafísica, a não ser alguns princípios básicos que as pessoas numa sociedade democrática, como a tolerância, a equidade, elas precisam concordar entre si. Agora nós vamos para a segunda parte, nós vamos considerar três ideias centrais do liberalismo político. A primeira ideia é a ideia de consenso sobreposto, a segunda ideia é a ideia de prioridade do justo e as ideias do bem, e a terceira ideia é a ideia de razão pública. Comecemos pela ideia de consenso sobreposto. Nós já falamos um pouco dela, mas iremos aprofundar um pouco mais. A ideia de consenso sobreposto é a primeira ideia central do liberalismo político. Um consenso sobreposto é que ele consiste na busca de um consenso apenas entre doutrinas razoáveis. Isso precisa ser frisado. Numa sociedade liberal, democrática, as pessoas elas têm liberdade para pensarem o que quiserem, desde que isso que elas defendem, essas ideias que elas expressam sejam razoáveis, sejam tolerantes e estejam de acordo com os princípios de convivência harmônica numa sociedade democrática. O esforço por esse consenso procura, tanto quanto possível, nem defender, nem negar qualquer visão religiosa, filosófica ou moral abrangente. O consenso sobreposto significa que uma sociedade democrática ela não adota uma religião específica, nem uma concepção moral específica, nem uma concepção filosófica específica. As pessoas têm liberdade para ter a religião que quiserem ter, para ter a noção moral que quiserem ter, para ter a visão religiosa que quiserem ter, desde que sejam tolerantes com quem pensa diferente, desde que não firam os princípios básicos da democracia. O que se busca, portanto, é tornar possível a todos aceitarem a concepção política como verdadeira ou razoável, tomando como ponto de partida a visão abrangente de cada um.
Cada pessoa pode defender a democracia a partir do seu ponto de vista. Uma pessoa que é cristã pode dizer, olha, o cristianismo é uma religião tolerante. O cristianismo está mais em conformidade com a democracia. Uma pessoa pode adotar uma linha filosófica qualquer, uma linha moral qualquer, mas ela pode defender a democracia a partir do ponto de vista dela. Mas é importante que sua visão política, religiosa ou moral esteja de acordo com os princípios básicos da democracia. Procura-se ainda, a partir do consenso sobreposto, uma base de justificação pública em relação à qual não haja discordância. Isso significa que quando numa sociedade democrática as ideias são debatidas, as ideias são colocadas, existem alguns princípios básicos para avaliar essas ideias pelas quais todo mundo concorda. Alguns princípios básicos, como por exemplo, de que a pessoa precisa usar argumentos racionais. Então, existem algumas coisas que são públicas, que não importa a sua religião, sua filosofia ou sua concepção moral, as pessoas concordam. Pense desse modo uma visão pluralista que, no entanto, não é sistematicamente unificada, ou seja, é uma visão plural, as pessoas podem ter várias ideias, mas elas precisam concordar com um núcleo básico. A segunda ideia central do liberalismo político consiste na prioridade do justo e nas ideias do bem. Pode-se falar de 5 ideias do bem presentes na justiça como equidade. Então, uma sociedade democrática, ela prioriza a justiça, a equidade, a igualdade de oportunidades. E alguns bens, eles são essenciais para que haja uma sociedade justa. Por exemplo, é importante que haja o bem como racionalidade. Bem como racionalidade pressupõe a ideia de que as pessoas numa sociedade democrática, elas são racionais, elas têm projetos de vida que elas planejam, que elas raciocinam a partir dos seus princípios. Numa sociedade democrática também são respeitados bens primários. Significa que as pessoas têm certos direitos e liberdades. As pessoas precisam ter direito à saúde, à moradia, alguns direitos básicos constitucionais. Além do mais, as pessoas precisam ter suas liberdades fundamentais garantidas. Uma sociedade democrática, ela garante que as pessoas tenham iguais oportunidades e que elas tenham acesso aos direitos básicos como saúde, como alimentação, como moradia. Em terceiro lugar, numa sociedade democrática devem ser respeitados os bens permissíveis, ou seja, deve-se permitir doutrinas divergentes, ideias divergentes, sempre pautados no princípio da tolerância mútua. Em quarto lugar, devem ser respeitados os bens enquanto virtudes políticas. Uma sociedade democrática, ela respeita a autonomia, a individualidade das pessoas. E, por fim, uma sociedade democrática respeita o bem político, proporciona o bem político no sentido do respeito das instituições, no sentido do respeito da Constituição. A concepção política expressa formas de acordo com as quais uma sociedade política pode ser em si mesma um bem intrínseco. Então, a sociedade democrática ela é por si só um bem. Ela é um bem que deve ser buscado por todos. A terceira ideia central do liberalismo é a ideia de razão pública. Então, a primeira ideia central é a ideia de consenso sobreposto. A segunda ideia central é a ideia da justiça, da prioridade do justo e das ideias de bem. E a terceira ideia central é a ideia de razão pública. Para a gente entender a ideia de razão pública, nós precisamos considerar o seguinte. Nós precisamos distinguir 2 tipos de razão. Existem as razões não públicas e as razões públicas. Por exemplo, vamos supor que a sociedade, na democracia, os políticos, a sociedade está debatendo a questão do aborto. Se eu chegar e falar assim, no debate público, olha, eu acho que nosso Estado deveria proibir o aborto, porque assim, na igreja, na Bíblia, nós aprendemos que é Deus quem dá a vida, é Deus quem dá a alma. E o feto é uma alma, e nós não podemos matar o feto porque só Deus pode tirar uma alma. Esse é um tipo de razão que é não pública, ela não pode fazer parte do debate democrático. Você pode defender o que quiser, mas você precisa defender o que você vai defender a partir de razões que podem ser aceitas por todos, que não estejam presas a uma corrente específica, ou a uma linha específica. As razões não públicas são as razões de igrejas, universidades, associações. Você não pode, no debate público, apresentar razões não públicas. Você pode, lá na sua igreja, você pode falar do aborto, falar que é contra. Mas você não pode, só a partir de uma razão não pública, impor isso para a sociedade inteira. Porque isso ia ferir aquele princípio de doutrina razoável. Ninguém pode usar o poder político para impor uma doutrina pessoal. Ninguém deve usar o poder político
para impor uma doutrina de um grupo. O que deve ser feito então? Se você quer ser contra o aborto, se você acha que o Estado deve proibir o aborto, você deve procurar argumentos racionais, argumentos que qualquer pessoa racional possa concordar. Por exemplo, você poderia argumentar, talvez, que o feto é um ser humano. E nós entendemos, a partir de princípios éticos racionais, de que o ser humano tem direito inerente à vida. Então, esse seria um argumento racional. Aí, claro, a sociedade como um todo, no debate democrático, a partir de princípios racionais básicos, vai avaliar seu argumento. Então, nós devemos, no debate público, partir do pressuposto de argumentos que todos possam concordar, que não estejam presos a uma doutrina específica. E as pessoas elas devem ser ouvidas a partir da posição original e do véu da ignorância. O que era a posição original? Né? É o experimento mental de que a gente deve considerar as pessoas sem levar em conta qual que é a orientação sexual delas, qual que é a religião que elas seguem. Tudo que a pessoa propor ali deve ser ouvido. Não importa, ela é de tal religião, ela é de tal filosofia. Isso deve ser deixado de lado. A pessoa vai apresentar o seu argumento racional, um argumento que qualquer pessoa razoável possa concordar. As pessoas vão avaliar o argumento e não importa se a pessoa que propôs esse argumento é preta, é branca, é cristã ou é muçulmana. Isso não deve importar. Então, é preciso haver uma razão pública. A razão pública é a característica de um povo democrático. Ela consiste na razão de seus cidadãos que compartilham de cidadania igual. O objetivo dessa razão é o bem público. Numa sociedade democrática, a razão pública é a razão de cidadãos iguais que, enquanto corpo coletivo, exercem um poder político final e coercitivo uns sobre os outros ao promulgar leis e emendas da Constituição. Então a sociedade ela pode promulgar leis. É claro que a sociedade vai impor leis. É claro que a sociedade vai impor uma Constituição, mas é isso que a sociedade impõe não pode ser a doutrina de uma pessoa específica ou de um grupo específico. Precisa ser algo que foi debatido, precisa ser algo que foi discutido de maneira democrática, com base em argumentos razoáveis, argumentos que qualquer pessoa racional, não importa a sua religião, não importa a sua filosofia, não importa a sua corrente moral, que essa pessoa poderia concordar com esses argumentos. Ninguém numa sociedade democrática pode impor uma lei porque sua religião pensa assim, porque sua corrente filosófica pensa assim, porque sua concepção metafísica pensa assim. Não, precisa ser algo público, algo que todas as pessoas possam concordar entre si, independente de sua perspectiva moral, de sua perspectiva religiosa ou de sua perspectiva filosófica. É preciso pontuar ainda que outra característica da razão pública é que seus limites não se aplicam a nossas deliberações e reflexões pessoais sobre questões políticas, nem a discussão sobre elas por parte de associações, constituindo tudo isso uma parte da cultura de fundo. Numa sociedade, as pessoas podem ter sua religião que quiserem ter, a filosofia que quiserem ter. E isso que eu falei de argumentos racionais só vale para o debate público. Agora, se você estiver lá na sua igreja e quiser falar contra o aborto e usar argumentos da Bíblia, argumentos da sua religião, à vontade. Desde que você não seja intolerante, desde que você entenda que quem pensa diferente deve ser respeitado, desde que você não queira censurar quem pensa diferente, desde que você não queira usar o poder político para impor suas ideias. Porque se você defende uma doutrina que não é tolerante com doutrinas diferentes, essa doutrina não deve ser aceita num espaço de uma sociedade democrática. Então você tem liberdade para ter a ideia que você quiser e pregar o que você quiser na sua igreja. Desde que você não pregue a intolerância, desde que você não pregue contra a equidade, desde que você não fira princípios da Constituição. O exercício do poder político é próprio e justificável somente quando exercido de acordo com uma Constituição, cujos elementos essenciais se pode razoavelmente esperar que todos os cidadãos endossem. Então nós precisamos de uma sociedade onde as pessoas elas concordam com a Constituição, que a Constituição é um contrato feito entre todos, que eu sei que se uma pessoa tem uma concepção moral completamente diferente da minha, que ela adota outra religião, que ela vive outra vida, mas eu tenho que saber, numa sociedade democrática, que essa pessoa completamente diferente de mim, no mínimo ela concorda no básico, ela concorda com a Constituição, ela concorda com os princípios básicos de uma sociedade democrática. A isso nós damos o nome de princípio liberal da legitimidade. Relaciona-se com esse princípio o dever de civilidade, que consiste em ser capaz de,
no tocante a essas questões fundamentais, explicar aos outros de que maneira os princípios e políticas que se defende e nos quais se vota podem ser sustentados pelos valores políticos da razão pública. Portanto, numa sociedade democrática, todas as leis que são feitas, tudo que é feito na Constituição, tudo que é promulgado enquanto lei, são coisas que a sociedade democrática concorda entre si a partir de princípios nacionais que são públicos, que são aceitos por qualquer pessoa, independente de sua religião, concepção moral ou corrente filosófica. O conteúdo da razão pública consiste na concepção política de justiça. Esse conteúdo especifica certos direitos, liberdades e oportunidades fundamentais e atribui a eles uma prioridade essencial. Numa sociedade democrática, todas as pessoas, independente de sua corrente filosófica, independente de sua posição religiosa, independente de sua concepção moral, elas concordam com certos direitos, liberdades e oportunidades fundamentais necessárias para a vida em sociedade. Esse conteúdo da justiça e da razão pública endossa medidas que garantem a todos os cidadãos os meios polivalentes adequados para tornar efetivo o uso de suas liberdades e oportunidades básicas. Uma sociedade democrática, ela produz políticas que garantam às pessoas acesso a condições básicas de saneamento básico, de moradia, de alimentação, de vestimenta. Portanto, uma sociedade democrática também tem políticas que garantam às pessoas que elas tenham acesso a oportunidades iguais, como, por exemplo, a gente tem no Brasil as políticas de cotas, né? Uma pessoa negra e uma pessoa branca, para que elas tenham condições iguais de acesso à universidade, é importante a políticas de cota. Esse é um exemplo. A concepção política de justiça é articulada de forma a se aplicar exclusivamente à estrutura básica da sociedade como um sistema unificado de cooperação social. Uma sociedade democrática, liberal, é uma sociedade onde as pessoas cooperam entre si. Essa concepção é apresentada independente de qualquer doutrina religiosa ou filosófica abrangente, sendo elaborada em termos de ideias políticas fundamentais. Portanto, as ideias políticas fundamentais de uma sociedade democrática, elas não dependem de uma concepção religiosa específica, de uma concepção metafísica específica ou de uma concepção moral específica. Uma sociedade democrática, ela não segue uma linha filosófica específica, ela não segue uma religião específica, ela não segue uma doutrina moral específica. As pessoas numa sociedade democrática, elas têm liberdade para adotarem as ideias que elas quiserem, mas elas concordam em certas ideias fundamentais, um núcleo básico em que todas as pessoas concordam. E essas ideias fundamentais, elas são independentes de religião, de filosofia ou de moral. Portanto, o liberalismo político ele não está ligado a nenhuma doutrina metafísica específica, a não ser aqueles princípios básicos que são estritamente necessários para fundamentar uma vida em sociedade de maneira justa, equitativa, em que todos cooperam entre si. Por fim, nós vamos agora para a terceira e última parte do vídeo, que é a parte sobre estrutura institucional. A estrutura básica da sociedade é o objeto primeiro da justiça. A estrutura básica de uma sociedade democrática é entendida como a maneira pela qual as principais instituições sociais se encaixam no sistema e a forma pela qual essas instituições distribuem os direitos e os deveres fundamentais e moldam a visão dos benefícios gerados pela cooperação social. Numa sociedade liberal e democrática, as pessoas cooperam entre si, partindo de posições igualitárias, de iguais oportunidades. Elas cooperam entre si para uma sociedade mais justa e elas respeitam a Constituição e as instituições políticas da sociedade. Desse modo, na estrutura da sociedade, há instituições básicas que devem ser respeitadas e preservadas. A Constituição política, as formas legalmente reconhecidas de propriedade, de organização da economia, a natureza da família, são todas partes da estrutura básica da sociedade. Uma sociedade ela tem certos princípios de direitos de propriedade, de relações econômicas que são legítimas, ou de formas de direitos básicos que as pessoas precisam acessar. Numa sociedade democrática, na sua estrutura, as instituições exercem um papel fundamental de garantir condições de fundo de justiça, em cujo contexto as ações dos indivíduos e das associações possam ser levadas a cabo. No entanto, como nós vimos, o John Rawls é liberal, então ele entende que não tem como uma sociedade não ter desigualdades sociais e econômicas.
na sua estrutura. É estrutural da sociedade que ela possua desigualdades sociais e econômicas. Só que tem um porém. As desigualdades sociais e econômicas que devem ser permitidas numa sociedade democrática, elas devem obedecer a alguns critérios. É impossível. Por que é impossível a sociedade ser igual? Porque o John Rawls é liberal. E o liberalismo fala que as pessoas têm que ter várias ideias diferentes, projetos de vida diferentes, concepções diferentes. Então, eu tenho minha religião, eu tenho minha concepção moral, eu tenho minha concepção filosófica, eu tenho meu projeto de vida que eu construí a partir do que eu penso. A outra pessoa, meu vizinho ali, às vezes ele tem outra religião, outra filosofia, outra concepção moral, outro projeto de vida. Então a gente vai ter vivências diferentes, vai ter projetos diferentes, vai ter empregos diferentes, vai receber salários diferentes, vai ter posições e cargos diferentes. Então a gente vai ser desigual, não tem como. Né? Numa sociedade liberal as pessoas vão ser desiguais. Tanto por questões, às vezes, inatas, né? Às vezes a pessoa é mais forte, ela consegue trabalhar com algumas coisas que uma outra pessoa não consegue. Ou por questões casuais, história pessoal, acidentes de vida. Então podemos supor que as desigualdades são inevitáveis, ou até mesmo necessárias, ou até benéficas, para manter a cooperação social efetiva. Que bom que eu sou diferente do meu vizinho, né? Que bom que a gente tem projetos de vida diferentes. Que bom que a sociedade tem cargos e posições diferentes. Porque a sociedade não iria funcionar se todo mundo trabalhasse com a mesma coisa, se todo mundo recebesse o mesmo salário, se todo mundo tivesse o mesmo projeto de vida. Então, cabe à teoria da justiça regular as desigualdades, né? O que vai ter desigualdade, mas essas desigualdades precisam ser reguladas para que elas não sejam injustas. Então, é preciso que as desigualdades existam, mas que ao mesmo tempo a sociedade seja equitativa. Ou seja, toda pessoa numa sociedade democrática liberal tem que ter direito igual ao mais amplo esquema de liberdades fundamentais iguais que sejam compatíveis com o esquema similar de liberdade para todos. Então é preciso que numa sociedade democrática as pessoas tenham direitos iguais de acesso a empregos ou a construir seu projeto de vida. Desde que, né, dentro do possível, né, dentro do possível, precisa haver essas liberdades e oportunidades iguais. Quanto às desigualdades, elas são aceitáveis em certos limites. Elas são aceitáveis desde que sejam para o maior benefício dos menos privilegiados. Eu tenho que entender que numa sociedade, se alguém pode ocupar o cargo de ser presidente de uma empresa e ganhar um alto salário, é só porque ele também vai beneficiar os menos privilegiados com emprego, com salário, por exemplo. Então, é preciso que haja uma desigualdade que beneficie os menos privilegiados e também é importante que as pessoas tenham condições de igualdade equitativa de oportunidades. Pode haver desigualdade, mas não pode haver desigualdade de oportunidades. As pessoas têm que ter igual oportunidades. Assim, a estrutura básica deve permitir desigualdades organizacionais e econômicas desde que estas melhorem a situação de todos, inclusive a dos membros privilegiados ou menos privilegiados também, desde que essas desigualdades sejam compatíveis com a liberdade igual e a igual equitativa de oportunidades. Então é importante que haja desigualdades, mas as pessoas não podem ser desiguais em oportunidades. É preciso que aqueles que ganham mais que os outros o tenham feito de maneira a melhorar a situação dos que ganham menos. Então, uma pessoa pode até ganhar mais, pode ser dono de uma grande empresa, mas ele deve usar essa posição e cargo dele para beneficiar os menos privilegiados, como com emprego, com salários, né, com criação de vagas de emprego, com tecnologias, com desenvolvimento da sociedade e da economia. Então, a desigualdade deve proporcionar um desenvolvimento econômico da sociedade. Né? Que bom que tenham pessoas que ocupam cargos maiores, que recebem salários maiores, mas que essas pessoas, ao ocupar esses cargos maiores, ao ocupar esses salários maiores, que elas possam usar desse poder que elas têm econômico para a cooperação social, para melhorar a vida daqueles que têm menos. O critério apropriado para regular essas desigualdades pode ser denominado como princípio de diferença. O que é o princípio da diferença? De acordo com esse princípio, as desigualdades permissíveis devem fazer uma certa contribuição funcional para as expectativas dos menos favorecidos, de tal forma que as desigualdades existentes operem em benefício daqueles
cuja situação melhorou menos, tornando a divisão igual como referência. Então, se uma pessoa ficou muito mais rica, que o fato dela ter se tornado rica possa ter beneficiado os mais pobres, que a condição de vida dos mais pobres possam ter melhorado, mesmo que menos, mas que possam ter melhorado porque uma pessoa ficou mais rica. Que as pessoas pobres possam agora ter melhores empregos ou melhores salários porque uma pessoa conseguiu desenvolver uma grande empresa. Numa sociedade bem ordenada, precisam ser garantidas algumas liberdades básicas, o que inclui a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência, a liberdade de movimento e livre escolha de ocupação no contexto de oportunidades variadas. Tem que ter jeito de eu estar numa sociedade e poder falar assim, que emprego que eu quero escolher. Eu tenho que ter oportunidades. Ah, será que eu vou ser médico, psicólogo, engenheiro, trabalhar como pedreiro, construtor? Tem que ter várias oportunidades diante de mim. Numa sociedade democrática e liberal, liberdade é fundamental. Eu tenho que ter liberdade de consciência. Minha consciência, pela minha consciência, por exemplo, eu sou testemunha de Jeová, pela minha consciência eu não posso servir o exército. Isso tem que ser respeitado. Liberdade de movimento, tem que ter liberdade de ir e vir. Se eu quero ir numa praça, se eu quero ir ali, eu tenho que ter direito de ir. Liberdade de escolha. Liberdade de expressão. Então, uma sociedade já tem uma lista de liberdades que precisam ser respeitadas. As liberdades fundamentais devem ser especificadas de modo que se alcance o sistema mais abrangente possível dessas liberdades. É importante até que tenha lá na Constituição uma lista. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de consciência, liberdade de movimento. Tem que ter tudo garantido na lista ali da Constituição. As liberdades fundamentais devem ser especificadas. Esse sistema, então, é um sistema plenamente adequado. É isso que o John Rawls propõe para uma sociedade liberal. É assim que uma sociedade liberal deve ser, de acordo com a perspectiva do John Rawls. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos, de deixar aí o seu like, de se inscrever no canal e até mais.